Olavo, meu amigo, hoje é noite de gala, bonitão. Não é pra quem pode, é pra quem sabe, que é muito diferente. É bem diferente. Hoje é, Didu. Hoje estou muito feliz. Vamos fazer um super evento com o Cognac Lerroux. Por que esse evento? Porque eu consegui com eles, ao longo de 2 anos de conversa, 2 raridades fora de série. É mesmo? 1914. Que é isso? Cognac 1914. Maravilhoso. Mais uma história muito eu. bonita. Foi quando começou a Primeira Guerra Mundial, por isso Olha que eles ainda isso. têm alguma coisa. E o segundo, esse a gente vai revelar Na hora, só. Na hora. Esse daí Mais surpreendente ainda? O único no mundo. Acho que vai ser a coisa. primeira garrafa a ser aberta desse no mundo. E temos uma apresentação sua. Hoje vai ser hoje eu que vou apresentar. Aqui não podia estar mais elegante o evento, hein? Vamos experimentar, obviamente, os outros conhaques que nós temos do Lerroux. Maravilha. E fecharemos com chave de ouro com os 2 grandes. Ó, obrigado pelo convite, meu Prazer, amigo. Didu. De coração. Obrigado. Sucesso. Amém. Bom, gente, chegou a grande noite aqui do Cognac Lerroux. Vocês vão saber tudo depois. Aqui é só para abrir o apetite de vocês daqueles eventos que não basta ter grana, você tem que saber o que é. Tá certo? Depois eu vou mostrar tudo. Olha que espetáculo. Bem-vindos todos. Bom, para começar, explicar um pouquinho do que esse evento surgiu. Importamos o grande produtor Lerroux Cognac. Antes de começar a falar um pouco do que esse evento surgiu, eu vou contar um pouco a minha história com o Lerroux. Eu sempre fui um aficionado por Armagnac, na verdade, aqui no Brasil. Depois eu vou explicar também por que eu só fiquei no Armagnac. Mas quando eu me mudei para a Alemanha, muitos de vocês sabem, mudei para nunca mais voltar, mas acabei voltando. Lá no grande Dallmayr, como se fosse um grande empório que existe há 200 anos lá, eles tinham um Armagnac que eu era alucinado, chama Baron Gaston Legrand. Safras antigas, mas eu me deliciava naquele Armagnac. Pois bem, quando eu voltei para o Brasil e trouxe a Weinhaus Excellence, eu senti falta, porque nós tínhamos um importador que importava um belo Armagnac, que era o Delort, e ele não importava mais, e eu fiquei desnutrido e sem o meu Armagnac aqui no Brasil, principalmente porque na época da Ville du Vin eu trabalhava com esses Armagnacs aqui e vendia para os meus clientes. Então eu falei, bom, agora que eu sou importador aqui no Brasil, vou atrás desse Armagnac. E fui atrás do Baron Gaston Legrand e descobri que o dono do Baron Gaston Legrand era a família Lerroux. Falo família porque é uma empresa familiar pequena. E fui visitá-los em Cognac, né? Eles têm o Armagnac, mas a sede, obviamente, o escritório fica todo em Cognac, que é a casa da família. A família na 13ª geração, mais ou menos. E fui visitá-los. E ali, obviamente, eu comecei a degustar os Cognacs do Lerroux. Aí eu falei, entendi o que é Cognac. Aqui no Brasil a gente tem essas grandes marcas que, pelo amor de Deus, é intragável. O mesmo aconteceu comigo com cerveja. Quando eu fui para a Alemanha eu comecei a tomar cerveja, porque aqui no Brasil eu também não conseguia. Então foi o mesmo caso. E aí fiquei alucinado nos Cognacs. E falei, bom, além do Cognac, além do Armagnac, eu vou importar, obviamente, os Cognacs Lerroux. Pois bem, um pouquinho, se quiser passar o próximo, né? Mais uma desse para preto. Pode deixar nesse? Bom, Lerroux é uma empresa familiar. Que eu tento, e a minha angústia, quase uma agonia aqui,
é trazer toda a experiência e todos os belos momentos que eu tenho lá fora com os produtores. E a sintonia é sempre muito grande com esses produtores familiares, eles sempre me acolhem muito bem, e essa família me acolheu muito bem desde o início. Para quem não sabe, Armagnac e Cognac são os únicos destilados, se eu não me engano, feitos de vinho, não de resto de uva ou de mosto, como é o caso de Bar de Borgonha, Fã de Borgonha, enfim, de outros Grappa, por exemplo. E nessa propriedade, onde se busca o terroir, onde se cultiva a história, a grande missão e o que eu quero, a minha angústia, é trazer todos esses momentos que eu tive com eles, no local, tomando conhaque, e trazer para cá no Brasil. Algo quase impossível, mas quando eu ofereço alguma coisa para o cliente, ou para os amigos, ou esse vinho, ou esse conhaque, é tentando passar toda aquela minha memória afetiva que eu tive em diversos momentos com eles, que é algo impagável, dinheiro nenhum no mundo paga isso. É extraordinário. Muitas vezes a gente se frustra, né? Porque a gente oferece um grande produto para a pessoa e a pessoa fala, não, obrigado, mas eu vou tomar meu chanel. Não que seja ruim ou não, mas só mostrando diferentes proporções. Mas família Levaux, se puder passar para o próximo, por favor, Lemos. Aqui está a família Levaux, tá? Como eu disse, um familiar de muitos anos, 3 gerações juntas, tá? O Messier Levaux, junto com a Madame Levaux, Guy Levaux, e o neto, o Jean, que hoje é um mestre destileiro há uns 5 anos mais ou menos. Dizem, e eu tive com ele, realmente o moleque é um moleque meio prodígio. Ele fez a primeira destilação dele com 17 anos, hoje ele está com 38, se eu não me engano. E é um cara um pouco difícil, um cara, como todo gênio, um cara bem complicado. E ele tem um grande amigo dele que é tão louco quanto ele, que é o cara que faz as barricas do conhaque para ele. Então os dois são super estudiosos, tanto o cara da barrica, na questão da madeira, a porosidade da madeira, com a madeira, com a tosse, os dois andam juntos, então são meio antissociais e só os dois se dão bem. Brigam de vez em quando, mas os dois se dão bem. Então aqui temos a quarta geração, a Sofia, que é a filha. Tive o prazer de conviver com eles bons dias, diversas vezes. Ele é uma super figura. A casa onde eles estão em si já é um ponto histórico, quase um burgo inteiro deles, onde em muitos cômodos dessa propriedade servia no século X, século XI para os peregrinos para Compostela. Que bárbaro! Então uma das salas é um piso inteiro de pedrinhas, as pedrinhas já côncavas, que é onde dormiam os peregrinos. Olha isso. E é parte da onde também fica a coleção de bacará. Eles são hoje o maior colecionador de bacará, que só o bacará que tem. Não sei se no mundo ou na França, mas então em cada cômodo que você vai é uma história de mais de 1000 anos impressionante. E o conhaque deles não é diferente. Tá? Que idade que está o Messier Levaux? Levaux está com 89, 90. Ok, hein? Uma coisa assim. E nativa? Super ativo, inclusive há 2 anos atrás eu estive na feira de Düsseldorf e ele estava lá, os 3 sentados lá na feira, conversando, batendo um papo, super experiência. Inclusive foi bem legal, porque a hora que fechou a feira, a gente estava com eles lá no estande. E, bom, agora vamos tomar eu esqueci, mais uma bebida de anis, super barata, custa 2 euros, uma porcaria, só com água. Então a equipe toda ficamos tomando com eles essa maravilha. E um fato importante também, conhaque e armagnac são muito diferentes do que se tem na França. Primeiro, eles odeiam futebol, eles só jogam rugby. Né? São todos, o mais levinho tem 1,80 m e pesa 110 kg. Então é tudo uns monstrinhos, todo mundo jogador de rugby e de uma delicadeza, de uma simpatia muito acolhedores. É um povo muito interessante, você vê que parece que é um outro país, a gente não está na França, é um negócio diferente. Bom, aqui um pouquinho das informações sobre Levaux. Eles têm 90 hectares mais ou menos de plantio. A propriedade fica em Petit Champagne. Vou mostrar um pouquinho desses frutos depois. 3 variedades de uva. Uni Blanc é a principal, Folie Blanche e Colombard. Mas basicamente o conhaque é feito de Uni Blanc, Folie Blanche e Colombard é feito para fazer o Pinot Charlan, que é um licor de conhaque, desculpa. Mas quando se fala de conhaque e armagnac é basicamente Uni Blanc. Tá? Pode passar para o próximo. O próximo, depois eu vou passar esse restante da manhã. Vou passar para o próximo.
feito? Região de conhaque. Como eu expliquei, conhaque é um destilado de vinho. Por isso, o conhaque é o maior produtor de vinho branco do mundo. Se faz o vinho, depois se destila. Também é um dos poucos, se não o único destilado que a gente fala de terroir, de cru, de parcela, de climat, como está na moda hoje. Tá? Aqui no centro é o Grand Champagne. Abrindo um pouco mais, Petit Champagne, que é onde está a família Levaux. Tá? Aqui a gente tem o Boudier, Fã de Bois e Bon Bois. Tá? Então do centro vai expandindo, são anéis, vão expandidos cada um desses que tem a sua característica. Hoje a gente vai ter a oportunidade de degustar, inclusive, um Grand Champagne e um Bon Bois, da mesma safra, obviamente feitos da mesma maneira, para vocês entenderem como no conhaque o terroir faz muita diferença, e a gente fala muito disso no conhaque, diferente de outros destilados. A gente fala realmente porque é uva, porque uva é vinho, a gente fala de terroir, é apenas destilado de um bom vinho. Tá? Para vocês se situarem, aqui é Bordeaux. Então, Bordeaux acabou aqui é Bordeaux superior, aqui estamos na margem esquerda, acabou Bordeaux, começa o conhaque. As apelações de conhaque. VS, VSOP e XO. Tá? VSOP, no mínimo 2 anos. Tá? Desculpa, VS no mínimo 2 anos, VSOP no mínimo 4 anos, XO no mínimo 10 anos. Por que eu falo no mínimo? Porque no mínimo, se for no VS, tem que ter 2 anos. Ele quer misturar um de 3 anos? Pode. Ele quer misturar de diversas parcelas? Pode. Não tem problema. Quero colocar um pouco de 2 anos, um pouco de 3, um pouco de 5, não tem problema. Mas vai ser chamado de 2 anos se tiver uma mistura de 2 anos no meio. Tá bom? Mesma coisa acontece com o VSOP, mesma coisa acontece com o XO, que é 10 anos. Tá? Você pode misturar no mínimo, obviamente, 10 anos, mas pode misturar mais velhos na composição. Você tem outros nomes que isso antigamente, às vezes você pegar conhaques ou armagnacs muito velhos, você vai encontrar na garrafa, às vezes, um Trois, Selection, Deluxe, e o VSOP quer dizer Very Special. Hoje em dia não, hoje em dia só esses VSOP. VSOP você também pode ter, encontrar na garrafa um Desert, um Vieux, um Vert, um Goiás, e VSOP Very Special Old Pale. Tá? XO, aí você tem mais nomenclaturas, Cordage, Extra, Ancestral e por aí vai. Mas hoje é basicamente XO. Pode colocar aqui próximo. Por que Levaux é diferente? No conhaque de Levaux, eles garantem que não há mistura tanto da aguardente como de crus ou anos diferentes. Tá? Então, no Levaux, se é VS, é 3 anos e 3 anos exclusivo e de uma parcela exclusiva. Então, você pode ter VS dele Petit Champagne, você pode ter um VS dele Grand Champagne, eles não misturam nada, nem idade e nem terroir. Tá? VSOP, 5 anos, ponto. Napoleão basicamente é armagnac mais, tá? Conhaque não se usa muito Napoleão. 10 anos. XO, eles têm XO de 20 anos, XO de 10 anos, XO de 30 anos e 40 anos. Hoje o nosso primeiro, inclusive, é um V 10 anos. E você tem o single vintage, que são os safrados. Sendo safrado, ele tem que ter no mínimo 20 anos de envelhecimento. Ou seja, hoje a gente está em 2024, está saindo agora em 2004, o vintage. Mas isso, obviamente, cabe à decisão do produtor, se vai lançar agora, se vai esperar mais. Isso tudo depende de safra, da parcela. Você tem safrados de Grand Bois, de Bon Bois, mas você não tem safrados de Petit Champagne, por exemplo. Isso varia do ano, assim como o vinho. Tudo varia em função do terroir. Quer ser o primeiro, Luiz? Virar o lacre e dentro vocês vão ter informação de todos os conhaques que vamos degustar agora, inclusive o V10. Não vai fechar. Tá chique, Não dá pra fechar. Abre dele aí, quem que não vem? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Vai que alguém que não vem aqui que eu vou abrir. Joga pro lado assim, ó, que sai. Ó. Joga pro lado que sai. Joga pro lado que sai. Olha que ninja isso. Gostou? Eu vou enquadrar, você não vou. Bom, senhores, um brinde. Saúde! Saúde. Obrigado, viu? Saúde. Sunset.
Nosso UV10. Obrigado. Tá? Uma de l'abondance, c'est diversifié. Parce qu'ici, on aime recevoir et faire découvrir l'association des plantes, la combinaison des essences dans la cuisine. Et toujours avec le cognac. La maison est là. Une maison solide et élégante, typique concharitaire. Tout ensemble. Sa façade s'éclaire à la lumière du printemps et il fait. de todas as garrafas, todo o design, tudo feito à mão por ela. Eu tive com ela no ateliê dela, um negócio maravilhoso também. Ali é cada quarto que você entra, cada cômodo que você entra é um negócio maravilhoso. E um jardim é como se um vilarejo inteiro fosse deles. Eles hospedam hoje o visitante lá, não? Não, eles não têm assim, a convite deles lá não tem essas... Não tem agriturismo. Não tem. É na casa deles mesmo. Convidam os amigos a pousar e tudo mais. Uma passagem muito interessante, eu que gosto muito disso, mas Messier Leroux é um grande caçador e colecionador de armas. E eu, no meu primeiro encontro, conversando com ele junto com o diretor, a gente passeando pelos jardins, né, aqueles gramados que não tem fim, e ele fica pela propriedade de quadriciclo. Andando por cima e para baixo, ele veio, o diretor me apresentou a ele, a gente bateu um papo, foi um papo de 10 minutos, mas muito bacana. Mas ele olhou para mim assim uma hora e falou assim: "Você gosta de arma, né?" Eu gosto. Aí ele falou pro diretor assim: "Leva ele lá." Aí o diretor: não, vou levar ele lá. Levar, tá bom. Aí eu fui seguindo o diretor olhou para trás assim para mim e falou assim: "Ele nunca mandou ele levar ninguém lá." Eu falei: "Mas lá onde?" Não, calma aí. A gente entrou, era uma casa do tamanho disso aqui. Armas e animais todo lado, uma coleção gigante, uma mesa para mais ou menos umas 30 pessoas, e embaixo da casa passa o rio. Então o chão inteiro embaixo da mesa, tudo de ponta a ponta, é um vidro, você vê o rio passando embaixo. Que show, hein? É um negócio, nem fiz foto obviamente, mas um negócio maravilhoso. Então vamos voltar para o nosso... Aqui nós temos a mesma região com envelhecimentos distintos. Exato, isso mesmo, 30 anos. Okay. Tá? E pra vocês verem, ele foi engarrafado em 16 de fevereiro de 23, ou seja, direto 50 anos. Tá? Engarrafou pra gente e veio pra cá na hora. Ele engarrafa on demand. Oi? Ele engarrafa on demand. Eu quero... Exato. Uma informação também importante no conhaque, que é um pouco diferente do armagnac. Armagnac, quando você tem um vintage, o armagnac está lá na barrica. Se você abrir aquela barrica, engarrafar, você engarrafa, você não precisa engarrafar a barrica toda. Tá? Se ele ficar mais um ano, ele está lá mais um ano. Tá? Conhaque não. Eu acho que até tem uma foto aqui dentro. A barrica de conhaque, ela tem 3 selos ligados por um fio. Esse selo é feito com o produtor junto com o ministério que regula os conhaques. Tá? Então isso aqui é um vintage, vai lá e sela. Se aquilo for quebrado, tem que engarrafar na hora. Tudo, a barrica toda. Toda. Não dá para engarrafar. E se quebrar sem o representante da organização estar junto, você perde ele de ser vintage. Por isso tem 3 selos. Se um quebrar, você já liga pro cara: ó, quebrou um selo, vem cá. Vem correndo. Porque se quebrar os 3, e aparelho, esquece. Não vale mais como vintage. Não consegue caracterizar ele mais como vintage. Agora estamos no Bombois 1983. Comparado com o Grand Champagne que tomamos antes, Grand Champagne, finesse, elegância. Bombois, o cara mais robusto. Oi? É outro. O Grand Champagne e o Bombois. Aí a gente está falando de terroirs mesmo. Como a gente estava falando, como se estivesse falando de Chambertin ou Musigny, parcelinhas, né? Começa com Petit Champagne, Grand Champagne, Bombois, Fambois. Vai abrindo, tá? Aqui, quando a gente fala dos bois, o Fambois, do Bombois, a gente está falando de opulência, mais poder. É um jogador de rugby. Um videozinho do 14.
marcos que aconteceram em 1914. Charlie Chaplin faz seu primeiro filme. Foi o primeiro jogo da seleção brasileira. Jogou pela primeira vez em 1914. Arquiduque Franz Ferdinand assassinato. Primeira Guerra Mundial acontece. Família Lerroso tinha, se não me engano, 1 ou 2 barricas do 14 ainda, justamente porque começou a Primeira Guerra Mundial. Com isso não havia consumo, não havia comércio, não havia nada, e isso ficou por lá. Há 2 anos atrás estive com eles lá e eles me ofertaram uma taça. Na verdade eu fiquei já um pouco surpreso, porque uma das vezes que eu fui, a primeira coisa que eles me ofereceram, que era o meu predileto, não sei se eles sabiam ou não, mas foi um Armagnac 1952. Eu era alucinado. Eu falei, mas já começou com isso, vai pra onde, né? E foi indo e acabou no 1914. E aí, depois de um tempinho, foi me ofertado uma garrafa que vamos degustar hoje com vocês. É a primeira vez que vai haver? Primeira vez. Grand Siècle escrito. O que isso quer dizer na verdade? Na verdade, no fundo, não quer dizer nada, não é uma denominação, não é nada. É como se fosse, paralisou depois com o tempo, Como se fosse um gran reserva hoje para os vinhos. Não quer dizer absolutamente nada. Usa-se como um foi um grande marketing. século mesmo, né? Guerra pra caralho. Pro Le Bois, eles colocaram no 1914, não colocaram Grand Champagne em 1914, colocaram Grand Siècle, porque para eles foi a melhor de todas. A grande safra, o melhor do século. Esse é champanhe? Quer dizer, que terroir Esse é nós um estamos falando? grande champanhe. Grande champanhe. Esse é o grande champanhe. Que é já o... Petit Champagne e Grand Champagne. É o segundo ar. Deixa eu filmar. Você quer o quê? Ah, filmar. Entendi fumar também. Falei, eu quero filmar. Eu posso marcar vocês na Stories do Thiago, se vocês quiserem. Eu quero. Eu quero filmar também. Ah, legal, caso pode você filmar. esqueça, Pode filmar. a caixa tão bonita, eu acho. Tá não, fica tranquilo. Silêncio eclesiástico. O certificadozinho dele. A folha veio num saquinho de cor. Que maravilha. Isso. Perdão, 22 de fevereiro de 2002. Cada um sabe dos tambores. Cirurgia, né? Abriram uma das melhores garrafas do mundo, hein? Uma das raras garrafas do mundo. É uma coisa raríssima. Parece bom. Foi? Foi? Certeiro, cirúrgico. Foi bem, hein? Tem um papel, um guardanapo de papel, não? Se não tiver, não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu passo. Aqui, ó. Eu não está usado, eu acabei de pegar. Passou o nariz, mas tá bom. Eu sou um cara preparado. Aí já foi. Eu sou um cara preparado. Você trouxe o meu prazol? Trouxe um lencinho aqui. Pessoal, bom, vou passar agora um vídeo igual eu passei do 1914. Nesse vídeo vamos ter algumas informações referente ao ano do nosso próximo e histórico conhaque. Tá? Com essas informações, tentem absorver, entender qual ano que é, escrevam no papelzinho. Quem acertar vai ganhar um baú. Um kit taças, um kit taças. Kit taças, conhaque histórico. Muito bem.
Prontos? Pronto. Eu tenho que fazer uma descrição pro Cláudio ali no vídeo. Pô, liga pro Ciro Lilo. Já pagou? Bom, Eu já escrevi os primeiros bom, dois números. Beethoven compõe sua segunda sinfonia, Victor Hugo nasce, Napoleão se consagra cônsul vitalício da França e, obviamente, no Brasil, Dom João VI é príncipe regente ainda. Opa! Coração disparou. Mas eu não lembro como eu coloquei, eu não sei se eu não lembro. É 1, é 2, é 1, é 2, é 3, é? Leia pra mim, Essa é a pior, a gente deveria saber. Não, tinha que saber. Mas eu me baseei nessa pra escrever. Vai, desce. Que é isso? 1802? 1802. Quem foi? Quem foi? Agora, Olavo, essa garrafa, eles ainda tinham esse... Já estava engarrafado? Como é? Conta um pouco mais a história dessa... Ele foi... Passa para o próximo, por favor. Ele foi engarrafado em 25 de janeiro de 2005. Então estava na barriga desde 1802. Espetacular, hein? Puxa vida. Inclusive foi engarrafado depois de 1914. Pois é. É verdade, o outro era 2002, né? Agora vocês gostaram da caixa da Não, primeira, deixa eu vocês ver vão ver agora. Só a caixa já Jorge. Temos esse botãozinho aqui. E voilà. Essa é pra ela. Ela tá tentando filmar. Espetacular. Nossa. Não, não pode desperdiçar nada. O que fica no papel eu vou espremer assim. Eu deixei um copinho aqui embaixo. São 150 ml. 250 ml. Se a garrafa vai ser vendida normalmente.